Muito bom a gente estar aqui conversando sobre esse tema que, na verdade, foi iniciado ontem, né, com o pastor Daniel Caveira. Algumas pessoas estavam ontem, outras não, mas é um assunto, gente, muito vasto. É um assunto que, assim, a gente precisaria, sem sombra de dúvida, eu acho que uma semana tendo culto todos os dias, falando sobre isso, não esgotava. Ok? E por isso, a gente vai precisar hoje dar uma corridinha. Tá certo? Então, a proposta hoje é a gente expor dois textos. Dois textos que são chaves em relação à masculinidade e feminilidade bíblica. Ok? Que trata sobre plenitude. Falar sobre masculinidade bíblica, feminilidade bíblica, é falar sobre plenitude, gente. Acho que todo mundo já ouviu falar que Deus tem um plano na sua vida. Ouviu falar isso? Pronto. A gente começa a tratar aqui, que plano é esse? Esse plano tem vários aspectos, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista relacional, do ponto de vista da sexualidade também. E é sobre plenitude que a gente vem tratar. Muitas vezes, gente, a gente se contenta um pouco. A gente se contenta com o que o pastor Joel, lá da PIB Recife, chama de espetinho do inferno. Enquanto Deus tem um banquete maravilhoso para você. E a gente se contenta com o tira-gosto do capeta. Falar sobre sexualidade bíblica, falar sobre masculinidade e feminilidade, é falar sobre plenitude. Eu queria começar lendo aqui com você João 10:10. Texto bem conhecido. Queria que Danilão projetasse aí. Se você tem Bíblia, abre tua Bíblia, senão vai ser projetado aí João 10:10. Não é o texto que a gente vai expor, não, mas é algo que faz parte dessa introdução de forma fundamental para você entender, talvez até o seu coração, beleza? Esse texto diz o seguinte, Jesus falando, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus falando. Então o texto bíblico diz para a gente que existe um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus ele vem para dar o quê? Vida plena, vida abundante. Velho, eu não sei como é a sua história até você chegar aqui. Mas na minha história, a minha família, assim quando eu me entendo por gente, o adultério rondou a minha casa, na minha infância. Meus pais tiveram essa dificuldade. E isso criou marcas muito profundas em mim. E isso foi digamos assim, um ladrão que roubou o senso do que é ser um homem pleno. Para mim, um homem pleno era um homem que traía. Para mim, um homem pleno era um homem que tinha mais de uma mulher. Porque se eu não trair ela, ela vai me trair. E se ela me trair, pelo menos eu trair também. Para mim, um homem pleno, e eu tinha até uns amigos que eu conversava isso com eles. Bem, não dá para pegar todas as meninas, mas não custa nada tentar. Gente, isso é uma desgraça. Isso não é ser um homem pleno. Até que eu conheci Jesus.
e o bom plano que Ele tem para mim também nessa área. E eu digo a você, o plano dele, além de bom, ele é pleno. Então eu queria convidar você para a gente observar o primeiro texto dessa noite. Nós vamos olhar 2 textos. Um a gente vai sobrevoar por cima, outro a gente realmente vai se debruçar. Mas eu queria convidar você a abrir no livro do Gênesis. Quem esteve aqui ontem viu Gênesis 1, com Daniel Caveira, né? E a gente vai ver agora Gênesis 2. Gênesis 2 é incrível, gente. Quem gosta de futebol, né, ou de esporte, como eu gosto de assistir, né? Jogar é outra coisa, né? Mas quem gosta de esporte como eu gosto, sabe que depois de um grande lance, de um gol, de uma grande jogada, sempre tem, você que está assistindo na televisão, sempre tem um replay. O replay é algo, né, que sempre acontece aí nos esportes, Olimpíada e tudo mais. Então, Gênesis 1, ele traz Deus criando o mundo. Só que ele traz uma visão, digamos assim, de drone, por cima. Ok? Deus, através da sua palavra, transformando o caos em paraíso. Gênesis 1 é isso. Deus transforma pela sua palavra o caos em paraíso. E aqui, Gênesis 2, a gente vai ver o replay disso. Só que a gente vai ver naquela câmera mais de perto. Não tem aquela câmera que se aproxima mais do jogador, né, Túlio? Aquela câmera que está atrás do gol. Aquela câmera que está aquele lance, sabe? Pronto. É Gênesis 2. Então, eu queria convidar você a observar aqui comigo, abrir sua Bíblia. Gênesis 2, se você está sem Bíblia, não tem problema nenhum. Vai ser tudo projetado aqui. A gente vai dar uma passeada por Gênesis 2, mas a gente não vai ler o capítulo todo. A gente vai ler partes específicas, né, na construção da ideia, tá bom? Então, vamos começar do verso 5. Olha aí, verso 5, Gênesis 2, ok? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Né? Deus, a terra estava criada, mas não havia ninguém para cultivar. É isso que esse texto está dizendo. Gente, a terra está aqui, está criada, mas não tinha ninguém para cultivar. Ok? Então vamos seguindo aqui. Versículo 7 e 8. Olha o que é que diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, se no primeiro momento a terra estava criada, mas não havia jardim porque ninguém cultivava, Deus resolveu esse problema. O próprio Deus criou um homem, e a criação é fantástica, né? Porque você vê em 2 etapas. Primeiro, do pó da terra, daquilo que é palpável, visível. E depois, Deus sopra o fôlego da vida. Aí vem a parte imaterial, a parte invisível. E é legal para a gente pensar que nós, como seres humanos, somos feitos daquilo que é visível, mas também temos uma alma aqui dentro que é invisível. Temos um ser interior que você sabe que está lá dentro. E muitas vezes a gente cuida muito, né, daqui para fora, do nosso corpo. Você pode ver que eu sou um cara totalmente malhado, sarado. Tenho propriedade em falar assim. Brincadeira. Mas você muitas vezes não cuida da sua alma, velho. Na verdade, você não tem nem como cuidar da sua alma. Deixe Deus cuidar dela. Para você ter plenitude. E aí, minha gente, Deus cria o homem, né, dessas 2 partes. E homem aqui é homem mesmo, não é homem e mulher não, é homem. Ok? E aí Deus plantou um jardim e colocou esse homem no jardim. Ok? Lembra, não tinha ninguém para cultivar.
começa não tendo ninguém para cultivar, Deus mesmo planta um jardim e Deus coloca o homem ali no meio, ok? Tudo começa em Deus. Versículo 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez um jardim maravilhoso, mas no meio do jardim existiam quantas árvores? Quantas árvores? 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai construindo esse cenário na sua cabeça. Isso é muito importante. Ok? Do verso 10 ao verso 14, fala que tinha um rio que se tornava em 4. Ok? Não vou entrar nisso aí, mas se você for olhar no fim da história, em Apocalipse, você vai ver esse rio. E é fantástico. Ok? Então vamos seguindo aqui, minha gente. Versículo 15. O Senhor Deus tinha criado o homem, colocado no jardim, né, colocado 2 árvores especiais no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Menino, guarda isso, para nunca mais na vida você esquecer. Cultivar e guardar. Tudo sobre masculinidade bíblica tem a ver com esses 2 verbos aqui. Cultivar e guardar. Deus colocou o homem no jardim com o propósito de cultivar o jardim. Agora tem alguém que possa cultivar o jardim. E para guardar o jardim. O homem vai ser aquele, e a gente viu, quem esteve ontem aqui com Caveira se ligou, né? O homem vai ser aquela figura de vice-regente. Vai ser a figura que vai ter poder para dominar sobre os animais. Mas também o homem é aquele que vai cultivar. Cultivar, gente, tem a ver com trabalho, tem a ver com provisão, tem a ver com recurso. Ok? E guardar o jardim. Como é que a gente guarda alguma coisa? Você pode pensar nos guardas, pode pensar na polícia, no exército, especialmente, né, nesse mundo de rumores de guerra, essa coisa toda. Mas a gente vai ver na perspectiva bíblica. Como é que a gente cultiva e como é que a gente guarda alguma coisa na perspectiva de plenitude bíblica. Então, depois que Deus coloca o homem para cultivar e guardar o jardim, versículo 16, olha o que acontece. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O que é que Deus deu ao homem para cultivar o jardim e para guardar o jardim dele? Versículo 16 responde: e o Senhor ordenou ao homem. Deus deu a sua palavra. Deus deu ao homem a sua palavra para que ele cultivasse o jardim segundo a sua palavra, para que ele guardasse o jardim segundo a sua palavra. Gente, aqui tem a ver, o cultivar tem a ver com trabalho. Com esse trabalho que Deus espera que nós como homens, não que mulher não possa trabalhar, viu gente? Mas que Deus espera que nós como homens realizemos. Função de provedor mesmo. Ok?
Mas Deus colocou a gente, nós como homens, para guardar, sermos guardiões do jardim. E Deus estava delegando isso em Adão. E para guardar o jardim, Deus deu ao homem a sua palavra. O homem seria o guardião da palavra. Gente, aqui não tem mulher. A mulher não foi criada ainda. E o mal, o pecado, a desordem entrou na humanidade. Porque o homem, que era o guardião do jardim, pela palavra de Deus, se omitiu do seu sacerdócio. O guardião da palavra é o sacerdote, galera. É aquele que ensina a palavra. Então, assim, é o provedor e é o sacerdote. Então, homens, plenitude de Deus para você é que você possa guardar, cultivar e guardar o jardim, a cidade, o templo, com a palavra do Senhor. A sua casa, a sua família, o seu trabalho. E seguindo, meus irmãos, olha só o que acontece, verso 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. É muito impactante essa palavra, porque a gente veio de um texto onde Deus dizia que tudo era bom. Primeiro dia, Deus fez a luz, Deus viu que era bom. E por aí vai, Deus viu que é bom, Deus viu que é bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Capítulo 1 de Gênesis é uma repetição, 7 vezes, uma para cada dia. Viu Deus que era bom. Aí chega aqui no capítulo 2, Deus, isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Aí você pode falar assim, mas Deus não estava com o homem no jardim? Estava. Mas ele não estava completo para cumprir a missão dele. Mas ele não estava completo para cultivar e guardar. Algo faltava a esse homem. E aí, minha gente, olha o que o texto diz. Aí já vem para as meninas, hein? Olha que legal. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma... Só as meninas eu queria ouvir. Uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Meninas, vamos ser sinceros. Quando vocês escutam essa palavra, o que é que aparece no coração de vocês? De verdade. Parece assim, poxa, eu sou auxiliar e ajudante. O homem você é auxiliar e ajudante. Rola uma frustração no coração de vocês quando ouvem essa palavra? Sim ou não? Luana, rola não? Que bom, Luana. Gente, Deus criou a mulher. Se o homem é o guardião, se o homem é aquele que vai cultivar e guardar, a mulher é a auxiliadora idônea. É aquela mulher, é aquela que vai completar. Que vai ser a companheira. Que vai ser a conselheira. E isso é muito honroso, gente. Queria convidar você para observar o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Olha o que é que diz. Mas o Consolador, deixa aparecer aí, João 14, 26. Parou, tudo bem. Diz assim, mas o Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Você pode perguntar assim, beleza, massa, amém. Texto incrível. Estava falando da mulher, que era auxiliadora, e agora Jesus, falando aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, olha, mas vai vir o Espírito Santo, que é o Consolador. Quando ele vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Gente, a palavra usada para consolador, alguém tem uma Bíblia na tradução NTLH? Nova tradução da linguagem de hoje. Alguém tem? Tem aí, Luana? Como é que diz na NTLH esse João 14, 26? Mas o auxiliador. A mulher é o quê? Auxiliadora. A palavra no original é paracleto. Essa palavra tem a ver com consolador, sim, mas tem a ver com aquele que está do lado. Tem a ver com conselheiro, ajudador, auxiliador, amparador. Então, se o próprio Deus, a gente crê na Trindade, não é isso, gente? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se o próprio Deus chama a si mesmo, na pessoa do Espírito Santo, de auxiliador, não é desonroso para uma mulher ser auxiliadora. O problema, gente, é que muitas vezes no nosso coração paira um padrão decaído. Auxiliador para a gente é alguém que não é importante. Ajudar alguém a fazer alguma coisa é como se fosse... O cara é o servente da turma. Mas no reino de Deus, o maior não é quem manda, é quem serve. Amém, irmãs? O homem é aquele que está para guardar e cultivar com a palavra. E a mulher é auxiliadora. Gente, isso é incrível. Quando a gente percebe a nossa identidade em Cristo. À luz das Escrituras. Mas vamos seguindo, minha gente. Vamos seguindo. Então, observe o que é que aconteceu. Deus disse aqui no versículo 18 que não é bom que o homem esteja só. E aí, o que é que Deus faz? Deus já tem, sem sombra de dúvida, conhecendo sua soberania, conhecendo sua onisciência, conhecendo que ele sabe, né, de tudo que vai acontecer no futuro, sabendo que Deus, né, tem todo o poder e já estava nos seus planos, ele já ia criar a mulher. Mas o que é que Deus faz? Deus faz com que esse homem deseje profundamente essa pessoa para lhe completar. Porque o homem sozinho não ia conseguir esse propósito de glorificar a Deus guardando e cultivando o jardim. Então, o que é que Deus faz? Deus faz algo incrível. Queria convidar você a observar comigo. Versículo 19, olha que coisa interessante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos lhes seria o nome deles. Então, observa a cena. Deus está com Adão, vamos pensar aqui, né, imaginar não é pecado. Deus está com Adão sentado e Deus faz passar por Adão todos os animaizinhos para que Adão pudesse nomear esses animais. Olha só, cultivar o trabalho de Deus é um trabalho bom, gente. Aqui antes da queda,
Trabalho maravilhoso. Então lá vai, passa lá por Adão, o leão, esse é o leão. Adão, que nome é esse bichão aí bonito aí? Esse é o leão. Ok, e aquela que está do lado? Não, essa é a leoa. Tá bom, tá lindo, vamos embora, passa aí. Aí, né, como é que é o nome desse daqui? Esse também é felino também, é da minha família. Não, esse é o tigre. E a outra é a tigresa. Pronto. O cachorro, o doguinho. E aquela? Não, aquela ali é a cadela. Que coisa linda. E agora vem o cavalo. Pronto. E aquela do lado é a égua. Coisa linda, rapaz. E Adão vivendo aquele momento. Só que Adão começa a ficar bolado, né? Adão faz, peraí, o cavalo tem a égua. O cachorrinho tem a cadelinha. E eu, pô? Como é que eu tô nesse negócio aí? Eu tô sozinho, mano. Me ajude. Então, propositalmente, gente, Deus faz isso acontecer. Observe o fluxo do texto. Verso 20. Gente, isso não é história de conversa para boi dormir, não. Isso é real. Observa aí, verso 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que ele fosse semelhante a ele. Então Deus fez o homem ver aquilo ali e dizer, peraí, cadê o meu? Cadê a minha? Peraí, todo mundo aqui tem, né, tem uma pareinhazinha e eu estou sem pareia. Pode isso, Túlio Veloso? Não pode. Então, observa que coisa linda. Deus fez o homem desejar. Deus trabalhou no coração do homem isso aí. Talvez Deus esteja trabalhando no seu coração também. Algo sobre isso. Amém ou misericórdia? Olha... Muito bem. Então, gente, o que é que acontece? Versículo 21 e 22. Deus forma a mulher. Só que, gente, a gente precisa ter em mente algumas coisas. Aqui é antes do pecado existir. Só que mesmo antes do pecado existir, Deus já sabia que o homem ia pecar. Porque Deus sabe de tudo. Se a gente prestar atenção no primeiro capítulo lá do Gênesis, já havia diversos sinais, que a gente chama de teologia bíblica, que apontavam para a pessoa e para a redenção de Cristo. Vou dar um exemplo aqui. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Jesus vem mostrar sua divindade como? Andando sobre as águas. Ok? Deus termina a sua criação que dia? Qual o dia que Deus termina a criação? Sexto dia. E no sétimo, descansa. Qual o sétimo dia? Sábado. Qual é o sexto dia? Sexta. Pensa só. Na sexta, Deus termina, conclui a criação. No sábado, Deus descansa. Deus se cansa, minha gente? Sim ou não? Por que Deus descansou no sábado? Deus estava apontando para algo muito maior, minha gente. Alguém na sexta-feira, se você for ver os últimos, na verdade, os primeiros versículos do capítulo 2 ainda, do Gênesis, você vai ver que existe uma palavra de conclusão. Na sexta-feira, Deus conclui a sua obra de criação. E no sábado, ele descansa. Jesus concluiu, consumou a sua obra de redenção na sexta. E no sábado, Jesus descansou na sepultura. Toda a Bíblia aponta para Jesus, mesmo antes de ter pecado. Tudo em todas as Escrituras aponta para Jesus. O próprio Jesus falou isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Então a gente não pode perder essa perspectiva. Porque a gente vai entrar aqui no momento em que Adão é submetido a um processo para que a sua noiva pudesse vir à existência. E esse processo aponta demais para Cristo. Observa comigo, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu.
Ok? Versículo 21. Gente, para a noiva de Adão ser trazida à vida, Adão caiu no sono pesado. Adão adormeceu. Adão dormiu. Para Cristo trazer a sua noiva à existência, a igreja, ele dormiu também. Se você for observar nos evangelhos, Jesus trata as pessoas que morrem como... Não, está dormindo. Se você for observar Paulo em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que os irmãos que dormiram no Senhor. Deu para se ligar na relação? Deu, Samira, aí? Deu, minha gente? Minha gente, segue o fluxo do texto. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que lhe havia tirado, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher. Outra coisa incrível, né? Da costela de Adão, Deus forma a mulher. A lança que transpassa Jesus. No lado de Jesus, ele precisou ser transpassado para que a sua noiva fosse criada. Um novo povo. A simples história do primeiro casal remonta a história entre Cristo e a sua igreja. O glorioso relacionamento entre Deus e seu povo. Por isso que você ser um homem pleno biblicamente é tão importante, porque você reflete quem é Cristo. E por isso que para você, irmã, ser uma mulher bíblica plena é tão importante, porque você reflete o povo de Deus, a gloriosa noiva, a igreja. Que a gente muitas vezes mete o pau na igreja, né? Ah, pai, o noivo dela é brabo. Antes de haver pecado, Deus já estava apontando todo o caminho. E aí começa um momento solene. Todo momento aqui é solene, né? Mas Deus traz a mulher à vida. E olha só, traz a mulher à vida com esse propósito do homem e a mulher se completarem nele, para eles cumprirem a missão. E aí acontece um momento solene. Aquele momento que toca aquela música. O pai da noiva, rapaz. Cadê minha filha? Vem cá, Lilica. Eita, eu quero viver esse momento, minha gente. Deus me dê vida e saúde para isso. Vem cá. Minha filha, hein? Linda, né? Show a mãe. O pai da noiva entra com a noiva e leva ela até o noivo, que também é filho dele. E ali há um casamento. Pode falar, coisa linda. Gente, observa aí, ó. E ele levou até ele. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. É Deus que leva, gente. Até o homem. E aí, versículo 23, é aquele momento dos votos. E o homem disse, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está dizendo aqui, agora nós somos um. Turma, talvez, você pode estar pensando assim, pô pastor, esse papo tá legal, mas eu não sou nem casado. Estou nem pensando em casar agora, eu tenho que estudar que só. Se eu chegar em casa com o namorado, meu pai dá uma pisa em mim. Mas tenha certeza disso. O melhor momento para falar sobre isso é agora. Você pode escolher. Porque depois que a gente toma algumas decisões na vida, fica muito mais difícil.
E aí, Adão diz, olha, agora nós somos um. Deus não fez, minha gente, o homem e a mulher para viver se estraçaiando. Nem brigando, nem o homem para ser machista e ser estúpido com as mulheres, nem a mulher para ser feminista e dizer que o homem não tem lugar de fala e não ouvir o que o homem fala. Deus criou para serem um, para eles cumprirem a missão, que é de glorificar a Deus, de espalhar e espelhar a glória de Deus no mundo. E aí, o homem que deu nome a todos os animais, agora ele dá nome. Aquela que vai ser, aquela que vai completar ele. Ele vai dizer assim, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. E aí, versículo 24, é muito importante, gente. Porque o versículo 24, ele vai ser citado no segundo texto que a gente vai olhar. Ele diz, por isso, deixa o homem o pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez se repete, desejo de Deus, que o homem e a mulher sejam um. Sejam plenos. Deus resolveu o problema da solidão. Deus não quer ninguém sozinho, minha gente. Quando o homem e a mulher saem da casa dos seus pais para serem um, é uma família que está sendo criada. É uma família que está nascendo. O plano de Deus passa pela família, gente. E o plano da nossa masculinidade plena e da feminilidade plena acontece na família. Com a bênção de pai e de mãe. Por isso que ter sexo antes da aliança, antes do casamento, é errado. Porque o sexo foi criado para ser vivido debaixo da aliança. Quando eu saí da casa dos meus pais, quando minha esposa saiu da casa dos pais dela, nós desfrutamos das maravilhosas bênçãos do casamento. Parecia que a gente estava no Éden. Os pais dela sabiam para onde a gente estava indo e sabiam o que a gente ia fazer. Da mesma forma, os meus. Não havia nada que esconder. Havia liberdade, gente. Havia bênção. Ainda há, né? E muita. E chegou mais. Dois meninos. E aí, observa aí o final, versículo 25. Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Lua de mel. Foi que casa vai para a lua de mel. Vai desfrutar de um relacionamento onde não tenho o que esconder. Onde não tenho do que me envergonhar. Turma, uma masculinidade, uma feminilidade saudável, uma sexualidade saudável, ela é para ser vivida nesse ambiente. Não no ambiente de que a mulher e o homem fazem, engordei um pouquinho. A pessoa não vai me querer mais. Se você arrumar alguém que lhe quer só por causa do seu corpo, você está longe de viver aquilo que Deus tem para você. Se você quer conquistar alguém só por causa da sua aparência, está longe de viver aquilo que Deus tem para você. Mas Deus quer lhe completar e que você complete alguém num relacionamento de amor, onde vocês possam ser um e não ter do que se envergonhar, um diante do outro. Isso é plenitude, gente. E isso é um plano maravilhoso de Deus. Porque Deus não quer que ninguém esteja só. Pastor, só obrigado a casar? Só obrigado a casar? Não, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo não casou. E recomendou, inclusive, que algumas pessoas não se casassem para se dedicar mais ao Senhor. Não tem problema não casar. Mas tem problema você querer viver como casado, praticando sexo, sem estar numa aliança de amor. Porque a sua plenitude, sem estar numa aliança com Deus,
e com a pessoa que lhe complete. Porque Deus não fez você para isso. Seguindo, meus irmãos, vamos agora para o segundo texto dessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 21. A gente já viu o seguinte, que o homem e a mulher, eles têm aqui uma missão. O homem de cultivar e guardar o jardim com a palavra de Deus. E a mulher de ser auxiliadora. E a gente viu que isso não é algo desonroso. A gente viu aqui que Deus não quer que ninguém esteja só. E que Deus criou um maravilhoso mecanismo chamado família. Um lugar de amor para se estar. Para você viver sua sexualidade plena, sua masculinidade plena, sua feminilidade plena. Então, Paulo escreve essa carta aqui. Carta de Paulo aos Efésios. Essa carta tem um tema central, que é a unidade da igreja. Essa igreja, Paulo escreve, é uma igreja que está havendo alguns problemas, algumas desavenças entre si. Tinham dois grupos que brigavam entre si. O grupo dos judeus, que tinham uma cultura muito forte, e o grupo dos que não eram judeus, que também tinham uma cultura muito forte. E eles começaram a discutir entre si, a brigar entre si. E Deus fez a igreja não para ser dividida, mas para ser uma. E aí Paulo trabalha muito essa questão da unidade da igreja. Só que Paulo, ele vai trabalhar questões de papéis. Papel do homem dentro de uma esfera de casamento e papel da mulher dentro de uma esfera de casamento. Por que eu comecei naquele outro texto? Porque o guardar e cultivar do homem e o ser auxiliadora para a mulher se reflete em todas as escrituras. Ok? E aqui é uma observação de uma perspectiva da nova aliança, da perspectiva em Cristo, de como são os papéis de um homem casado e de uma mulher casada. Aí volto a fazer a mesma pergunta. Pastor, ainda não sou casado, ainda não sou casada. Maravilha, é para você que eu queria falar. Porque você ainda vai escolher. Se você escolher mal, deu ruim. Então é para você que eu quero falar. Beleza? Pastor, nem pensa em casar. Tudo bem, não tem problema. Mas, se Deus botar no seu coração casar, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas vamos lá, minha gente. Versículo 21. Efésios capítulo 6, versículo 21. E esse texto, minha gente, confronta alguns problemas da nossa sociedade de hoje. Confronta o feminismo, que não é o padrão bíblico de sexualidade. Ah, pastor, eu sou feminista. Tá, tudo bem, você pode ser feminista. Ah, pastor, eu sou feminista cristã. Não, você não pode ser feminista e ser cristã, porque isso é antagônico. Não rola. É a mesma coisa de eu dizer, eu sou cristão ateu. Tá entendendo? Porque se você é cristão, você também não pode ser machista. É um absurdo, é antagônico. Você não pode ser machista de jeito nenhum. Por quê? Porque é um absurdo, porque Deus tem um padrão de como ser homem e de como esse homem trata a mulher. Inclusive, o padrão do homem é muito mais pesado do que para a mulher. E Deus tem um padrão de como a mulher se relaciona com esse homem. Então, é isso. Só que para a nossa sociedade, para o mundão aí fora, esses dois padrões, tanto do homem como da mulher, são um absurdo. Só que você lembra do que a gente viu no começo? O ladrão vem para roubar, matar e destruir?
O diabo quer roubar do nosso coração a palavra de Deus, que diz como a gente deve nos portar diante de alguém que Deus colocou para nos completar. O inimigo, ele quer transformar, ele quer roubar um relacionamento, transformar um relacionamento de amor, que é um namoro, um noivado, um casamento, em uma guerra. Onde ganha quem domina mais, ganha quem manda mais. Enquanto o reino de Deus, o maior não é quem manda, mas o maior é quem serve. A gente já falou isso aqui. Então vamos lá, minha gente. Versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo começa dizendo que uns aos outros, isso aí é uma igreja que está com problema de confusão. Já tinha confusão em igreja naquela época, viu? Não é novidade nesse tempo de hoje, não. Então, se você vê em alguma igreja, tem uma confusão na igreja, eu vou sair. Não, não saia. Porque é uma coisa que acontece, minha gente. Não era para acontecer, mas acontece. Então, Paulo começa dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em outras palavras, se você teme a Cristo, sujeite-se uns aos outros. Só que o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar a quem você vai se sujeitar. Porque tudo tem uma ordem. Porque vamos pensar aqui que que a minha filha começa a me dar ordens aqui. Ô pai, para, sai daqui, desce daqui. Ou meu filho começa a dizer coisa, olha, pai, para de falar, já está chato já. E me dá uma ordem, eu vou e sente no banco, calado e quieto. Não é absurdo isso? Sim ou não? Sim, porque um filho não pode ser assim. Ou então, e aí essa aplicação é real, um casal que se ama muito, dizer assim, pastor, vou me separar. Por que, meu filho, você vai separar? Porque eu quero morar em tal lugar e a minha esposa quer morar em tal lugar, a gente não se entende de jeito nenhum e cada um vai para um lado. É motivo para acabar um casamento por causa disso? Não, não é. Espera aí, vocês dois se amam. Vocês dois fizeram uma aliança com Deus. Prometeram a vida toda estar junto. Porque tu quer morar num lugar, tu quer morar em outro, vai acabar, é? Não, espera aí, alguém tem que sujeitar alguém. Vamos entender isso aqui. Então, o apóstolo Paulo ele vai colocar, minha gente, eu vou botar uma ordem aqui para vocês de como a gente vai se sujeitar uns aos outros, mas é por causa do temor de Cristo. É por causa do amor que a gente tem a Cristo. Não é nem porque a outra pessoa merece, não é nem porque a outra pessoa... Está entendendo? É por causa de Cristo. Inclusive, esse texto fala, filhos, obedeçam aos seus pais. Sujeitem-se a eles. Então, você pode dizer, pastor, meu pai é um alcoólatra. Como é que eu vou obedecer a um alcoólatra? Como é que eu vou me sujeitar a um alcoólatra? Meu filho, ele não é seu pai, é seu pai. A Bíblia está dizendo que é só para os pais bonzinhos. Não, então obedeça seu pai. É fácil? Não. Mas não é por causa da bondade dele, é por causa do temor a Cristo. Se você teme a Cristo, se você ama a Cristo, o seu negócio é com Cristo. Ok? Então vamos lá. Mulheres. E aí começa talvez um grande problema sobre a questão da feminilidade bíblica. E eu consigo entender a raiz desse problema. Viu? E vamos começar sobre isso. Olha só. Mulheres. Cada uma de vocês seja submissa ao marido, como ao Senhor. Então, assim, meninas, como é que vocês escutam esse texto? É fácil ou é difícil? Vamos ser sinceros. A maioria das vezes que a gente trata esse texto, existem pessoas que ficam tristes. E eu consigo entender a tristeza. De verdade, gente. Porque quando, por exemplo, você tem um referencial de pai, veja, eu comecei falando sobre meus pais. Quando você tem um referencial de pai, que, por exemplo, foi um perverso com a sua mãe,
que bateu na sua mãe, que traiu sua mãe, que, sabe, fez tudo que não presta com sua mãe. E aí você olha para esse texto e diz assim, mulheres, submetam ao seu marido. Oxi, peraí, o referencial que eu tenho de marido é meu pai. E ele não foi bom, não. Como é que eu vou fazer isso? Eu entendo. Eu entendo o seu coração. Mas você ainda não casou, ainda há tempo de fazer boas escolhas. Quem casou e fez uma boa escolha, que bom! Gente, é sério. Mulheres, cada um de vocês sejam submissa ao marido, assim como ao Senhor. O que o texto está dizendo, gente, é muito claro. Mulheres, obedeçam aos seus maridos, como vocês obedecem a Jesus. O texto se repete. Observa, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. 24. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Minha gente, existe um problema. Porque primeiro que quando a gente escuta essa palavra de submissão, a gente tem a ideia de escravidão. De assim, subserviência. De, tá entendendo? Esse termo aqui usado é um termo militar. É a submissão que, por exemplo, um soldado tem a um comandante. Mas não deixa de ser uma submissão. Nem sempre o comandante sabe mais do que o soldado. Tem soldado, não é não, Túlio? Tem soldado que dá de 10 no comandante, em sabedoria, em um bocado de coisa. Olha ali, a soldada que dá de 10 no comandante. Ligada é ela, meu filho. Vai eu não vi os conselhos dela? Falando sério. Mas, na hierarquia do lar, para não ter um negócio de a gente se separar por causa de besteira, tem que ter na hora alguém que dê uma palavra final. E na minha casa, ó, sou eu. Se der errado, sou eu também. Deu para entender, minha gente? E eu digo à minha esposa, quando a gente discorda de alguma coisa, eu só vou em frente quando eu tenho muita convicção que vai dar certo, meu velho. Porque se não der certo, ela tem liberdade de ligar o modo bem que eu te falei. Tá entendendo, minha gente? Mas a gente não vai se separar porque um quer morar em Recife, outro quer morar em Gravatá. Deu para entender? Não é o nosso caso, nós dois queremos morar em Gravatá. Mas, tá entendendo, gente? Irmãos, meninas, o texto está dizendo que se repete por 3 vezes a palavra como, que dá a ideia de semelhante a. E observa comigo aqui, volta aí, Danilo, versículo 22. Olha só. Esposas, cada uma de vocês sujeita ao seu se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, ó, semelhante você se sujeita ao Senhor, você sujeita ao seu marido. Quem é que se submete, quem se sujeita ao Senhor na terra dos viventes? A igreja. A igreja é o povo que se sujeita a Deus. Ok? Se liga aí, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. O que é que está dizendo aqui de novo esse como? Minha filha, semelhante, Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o seu cabeça. Mas qual a ideia aqui? Você nessa história está fazendo o papel da igreja. Você está representando a igreja. Versículo 24.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Olha só. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeita em tudo ao seu próprio marido. Mulheres como a igreja. Deus quer mostrar o glorioso relacionamento dele entre ele mesmo e o seu povo através do casamento. Deu para se ligar? Ontem, Daniel Caveira falou que Deus quer refletir a imagem dele em nós. E Deus é três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E esses três são um. Deus quer refletir a trindade dele no casamento de dois que são um. E Deus quer refletir esse glorioso relacionamento entre Cristo e a sua igreja através dos casamentos dos servos de Deus. As mulheres se portando como a igreja. Gente, esse texto não está isolado. Tem outros textos na Bíblia que vai dizer a mesma coisa. Eu já ouvi pastores liberais falando que isso é porque Paulo era machista. Mas não é. Pedro também fala a mesma coisa. Bota aí, por favor, Danilão. 1 Pedro 3:1. Olha só o que ele vai dizer. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido. Pedro vai dizer a mesma coisa. E outros textos na Bíblia também falam sobre isso. Colossenses 3 também fala sobre isso. Enfim. Irmãs, Deus fez vocês para um relacionamento de amor com Deus, mas também com alguém que lhe complete. E nesse relacionamento, você tem um papel a assumir, que é o papel da igreja. E isso é glorioso. Mas pode ser infernal também. Se o seu cônjuge, se a pessoa que você escolher para casar, não for parecido com Cristo. Uma vez eu esperei levar um murro na cara num gabinete pastoral. Eu olhei para uma menina e disse assim: minha filha, você vai casar com esse homem. Ele estava do meu lado. Vai casar com esse homem. Ele trata assim. E você vai se submeter a ele. Pense bem. Esperei ele levantar e dar um murro na minha cara. Mas graças a Deus não deu. E graças a Deus o caba se arrependeu. Tá casado, tá bem pra caramba, velho. Graças a Deus. Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu e a minha esposa, nós viemos de famílias disfuncionais, onde o casamento dos pais dela não deram certo, o casamento dos meus pais também não deram certo. E a gente se converte em algum momento da vida, se encontra, começa a namorar, e antes mesmo de noivar, a gente começa a falar de casamento. Só que era desesperador, porque assim, eu não tinha uma boa referência. E ela também não. A ponto que eu orei, e mesmo sem entender direito o que esse texto queria dizer. Gente, eu não era pastor, não era seminarista. Eu era um irmão que sabia pouco da Bíblia. Mas eu olhava para esse texto e dizia: peraí, eu tenho uma chance. A chance é olhar para o que a palavra de Deus diz sobre isso e tentar viver. E aí eu fui para ela, li esse texto e disse: ó, é difícil, tu topa? A chance que a gente tem é essa. Ela fez: eu topo, viver isso aqui. Você se compromete com a sua parte? Me comprometo. Você se compromete com a sua? Comprometo. Então vamos lá. Galera, vou dizer um negócio a vocês. A casa da gente é um pedaço do céu, velho. Tem dificuldade, tem perrengue, tem aperto financeiro, mas tem muita coisa massa e é um pedaço do céu, minha gente. É bom demais. Casaria todos os dias de novo. Com a mesma mulher.
Chama. Perceba? Sim. Então, fosse hoje, eu fosse casado, eu dizia sim. Brincadeira. Gente, é isso. É um sonho de Deus. E é um céu na terra. É um pedaço do paraíso aqui. E agora para os homens, a parte que eu mais gosto. Versículo 25. Maridos. Rapidinho, lembra qual é os verbos que é para o homem? É o quê? Cultivar e guardar, né? Se liga aqui, cultivar e guardar. O que foi, Breno? Fechou a Bíblia, não. Abra o coração. Maridos, cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Se a mulher representa a igreja, o marido representa quem, gente? Cristo. Agora vamos lá fazer uma pergunta para confrontar os nossos pressupostos. A igreja é perfeita ou é falha? Falha. Cristo é perfeito ou é falho? Perfeito. Você, como igreja, já traiu a Cristo? Eu já. E o que é que ele fez? Perdoou. Você, como homem pleno de Deus, que quer casar um dia para representar quem é Cristo, para refletir junto com a sua esposa quem Deus é, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus se reflete num casal, viu, gente? Porque não é bom que aquele homem estivesse sozinho. Você precisa amar sua mulher como Cristo amou, a ponto de, se ela lhe trair, você perdoá-la. Gente, é isso. Tem um livro na Bíblia que fala só sobre isso. Alguém sabe que livro é esse? Oséias. Livro do profeta Oséias. Deus chama o profeta e manda ele casar com uma prostituta chamada Gomer. E aquela prostituta começa a trair o profeta. A ponto que o profeta fala, peraí, Deus, eu não estou entendendo nada, me ajude. Aí Deus vai dizer, olha, você me representa e essa mulher, prostituta, representa o meu povo. Agora vai lá e traga ela de volta. É isso que eu faço com ela sempre. É isso que eu faço com o meu povo sempre quando peca. Quando me trai, trago de volta. Com laços de ternura e bondade humana. Palavras do profeta Oséias. Se você quer entender melhor isso, lê o livro do profeta Oséias. 14 capítulos. Você consegue ler em menos de um mês, lendo um capítulo por dia. Vê só, maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vê só, Cristo se entregou pela igreja. Quando você, meu filho, casar, se você casar com uma mulher que você esteja disposto a se entregar por ela, aí você não vai casar com a Dalila, né? Me ajude. Você não vai casar com Gomer, a profetisa cultual lá a sacerdotisa cultual lá de Oséias. Me ajude, minha joia. Beleza? Então, e lembrando o seguinte, viu? Casou, viu, papai? Cada um dá conta de si a Deus. Pastor, eu quero me separar porque meu marido não parece com Cristo. Oxe, tu vai dar conta de si a Deus. E teu marido vai dar conta de si individualmente a Deus. Se ele não cumprir a missão dele, problema dele, boy. Se tu não cumprir tua missão, problema teu. Entendeu? Que bicho bruto, né? Mas é, gente, cada um. Se minha esposa não cumprir o papel dela de representar a igreja, eu, diante de Deus, eu preciso continuar fiel a Ele, por temor a Ele. Porque quem perseverar até o fim será salvo.
E a gente não é salvo porque persevera, mas a perseverança é uma evidência dos salvos. Então, gente, maridos, cada um ame sua mulher, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la. Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, tendo purificado com o lavar da água, pela palavra. Olha que lindo, gente. Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, pelo lavar da água, para purificá-la, por meio da sua palavra. O que é que Deus está dizendo aqui? Homem, marido, seja como Cristo é. Busque santificar a sua esposa. Se entregue para santificar a esposa. Por meio de quê? Da palavra. Cristo se entregou, olha só, para que a santificasse. A santificasse quem? A igreja. Né? Então o marido santifica a sua esposa, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. O homem continua sendo o quê? O guardião do jardim. Deus espera do homem o sacerdócio, o ensino da palavra, para santificar a sua esposa. Gente, Deus espera que nós, como homens, sejamos aqueles que digam assim: vem cá, meu amor, vamos orar. Vamos ler aqui a Bíblia. Seguindo, gente. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Cristo se entrega pela igreja para santificá-la. Esse é o processo. Nós precisamos, como homem, como guardiões do jardim, santificar a nossa amada pela palavra, ensinando a palavra. Para quê? Para que ela seja igreja, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mágoa, santa e irrepreensível. Observa, minha gente, que contraste louco. Quando o primeiro casal peca, comem lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A coisa começa a distorcer. Deus chega para Adão, Deus não chega primeiro para Eva, Deus chama primeiro Adão. Adão, vem cá. Tu que é o guardião, vem cá. O que aconteceu aí, Adão? Deus já sabia, mas pergunta, o que aconteceu? Adão, Senhor, eu tive medo, me escondi. Foi a mulher que tu me desse. Em outras palavras, fulmina nela aí, passa a espada flamejante de fogo, ó. Chá! Acaba com essa mulher não... Boa peça não, viu? A mulher, por sua vez, não, a culpa foi da serpente que me enganou. Mas veja, o primeiro Adão, corrompido pelo pecado, põe a culpa na mulher. O Cristo, o verdadeiro Adão, o nosso verdadeiro representante, pôs a culpa sobre si para santificar a sua igreja. Esse é o papel do guardião do jardim. Esse é o papel de um homem pleno, que ama a sua esposa a ponto de dar a própria vida. Agora o cara não quer lavar um prato para a mãe, pensa que vai casar e vai se entregar pela esposa. Aí me ajuda, né, minha joia? Versículo 28. A gente viu aqui o sacerdócio, o guardião, versículo 28. Assim, o marido deve amar sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Olha aí, gente, a questão do cuidado, do cultivar, do providenciar o alimento, tudo, né? Assim também como Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Eu não sei se vocês conhecem aqui alguém que, por exemplo, toma o dia todo. Normalmente isso é homem que faz isso, né? Toma o dia todo, passa o dia todo tomando uma. Aí a pessoa faz assim, olha para um texto desse e faz assim, peraí, a Bíblia está mandando o camarada cuidar da esposa como ele cuida de si mesmo. Mas o cara nem cuida de si mesmo, o cara passa o dia todinho bebendo. Como é que vai ser esse negócio do cara cuidar da mulher como ele cuida de si mesmo? Mas o texto aqui no versículo 29, ele vai dizer,
Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, galera. Cristo nutre, alimenta e cuida da igreja. Ainda que você não cuide muito de você, mas você deve cuidar da sua esposa. Um dia que você casar, se assim você quiser casar, como Cristo cuida da igreja, alimentando com a palavra, cuidando, protegendo. O guardião que guarda com a palavra e aquele que cultiva, que corre atrás dos recursos, que alimenta, que provê com a palavra também. Ok? Então, gente, esse é o papel do homem. No casamento, esse é o papel da mulher. E o texto encerra, versículo 31, dizendo o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Lembra desse texto? É o mesmo texto que está lá no Gênesis, no capítulo 2, que a gente leu. Gênesis 2, 24. Paulo está com aquele texto que a gente começou na cabeça. E ele termina dizendo a mesma coisa. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é mais dois, é um. São um. E Deus deseja que ninguém viva só. Deus deseja que você tenha uma masculinidade plena, como Cristo. E Deus deseja que você, menina, tenha uma feminilidade plena, como a igreja. E Paulo encerra falando isso. Versículo 32. Este é o mistério. Esse mistério é grande. E eu me refiro a Cristo e à igreja. O texto veio falando o tempo todinho de marido e mulher. Ó. E aí Paulo fala de um mistério que reflete Cristo e a igreja. E aí, o que é isso? Esse mistério que tem uma relação entre Cristo e a igreja é a relação de um homem entre uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Que reflete quem é Cristo e quem é a igreja. Resumo de tudo que a gente conversou, galera. A relação marido e esposa do povo de Deus precisa refletir o glorioso relacionamento entre Cristo e a igreja. A relação marido e mulher entre o povo de Deus precisa refletir o glorioso relacionamento entre Cristo e a igreja. Turma, diante disso, sei que falei bastante, mas é um assunto bem longo e muito necessário nos nossos dias. Diante disso, a gente precisa pensar em algumas coisas. Pensar com muita sinceridade e entender algumas aplicações. Primeira aplicação, galera. Não tem terceiro gênero. A plenitude de Deus para você, da sua sexualidade, está com alguém que lhe completa, do sexo oposto. Para viver e desfrutar da sexualidade, que é algo maravilhoso, debaixo da aliança. Que reflita quem Deus é. A ponto de poder ter filhos. De multiplicar a imagem de Deus por meio desse relacionamento. Outra aplicação que a gente pode entender. Que é a sua plenitude, homem, que um dia quer casar, ou que já é casado, é de ser a imagem de Cristo, perdoando tudo, se entregando. Muitas vezes pensa que se entregar é, por exemplo, vai vir uma bala ali e o cara se lança na frente da mulher. É isso também, mas se entregar, minha gente. Jesus se entregou não só morrendo também, mas ele se entregou servindo e servindo até o fim. Lavando os pés. Então, se você é casado ou quer casar, saiba que você vai ser servo. E essa é a plenitude da tua masculinidade. Servo na semelhança de Cristo. E que você vai ser muito feliz.
Porque isso é uma grande bênção, gente. Porque Deus nos fez para isso. Deus nos fez para nos entregar. Estudando a palavra e ensinando a palavra. Mas Deus também nos fez para liderar. Vai ter decisão que você, como homem, vai precisar tomar. Muitas vezes as mães da gente também interferem bastante nisso. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Treinando homens que não tomam decisão. Homens plenos em Jesus. Homens de masculinidade plena. Precisa tomar decisões à luz das Escrituras. À luz do que Deus já tem revelado. Não decisões com base no seu prazer. Não decisões com base no seu egoísmo. Não decisões com base no seu humor. Mas com decisões com base no que assim diz o Senhor. E buscar de todo custo santificar a sua esposa ou a sua namorada, né? Muitos casais que fornicam, casais de namorados, que transam antes de casar. Você já sabe. Você, como homem, está começando a falhar completamente na sua missão. Decidindo errado. E agora? E não espere que quando você casar, você vai santificar a sua esposa. Se você não se arrepender e mudar isso agora. Mulheres, busquem um marido à imagem de Cristo. Porque se submeter a Cristo é um prazer. E eu falo isso como noiva do Cordeiro. Como noiva dele. Como igreja dele. Porque o que ele fala, muitas vezes eu até não entendo em sua plenitude. Mas eu me submeto. Porque eu sei que eu posso confiar. Eu conheço. Eu sei o seu caráter. Toda vez que eu obedeci a Cristo, eu nunca me arrependi. Nunca deu errado. Sempre dá certo. E, para terminar, pastor, ainda não casei. Filho, seja obediente aos pais, é o que o texto vai dizer na sequência. Beleza? Isso também é muito importante. Mas eu queria orar para que a gente pudesse viver uma plenitude, tanto da nossa masculinidade como da sexualidade. Num tempo onde falar disso é tão difícil, galera. Onde nós somos julgados de ter discurso de ódio. Aonde isso é discurso de ódio, gente? Deus quer que a gente seja pleno nele. E a plenitude de Deus é através da sua palavra, que transformou o caos em ordem. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Querido Senhor, muita coisa aqui foi falada, foi exposta, mas não deixa a gente esquecer que o Senhor nos fez para sermos plenos no Senhor, felizes no Senhor. Faz com que antes até de a gente ter um relacionamento com alguém que nos complete, possamos ser amigos do Senhor, noiva do Cordeiro, submissas ao Senhor, que possamos viver a plenitude da nossa sexualidade, possamos viver a plenitude de quem o Senhor nos fez para ser, por meio desse plano bom. O Senhor não fez ninguém para estar sozinho, o Senhor não fez ninguém para ser individualista, o Senhor não fez ninguém para viver longe do Senhor. E a vida verdadeira é quando a gente vive para Ti. A vida verdadeira é quando a gente se submete uns aos outros por amor a Ti. É quando a gente serve uns aos outros por amor a Ti. É quando a gente imita o Teu Filho Jesus e reflete a Tua imagem e a Tua semelhança. Ajuda os jovens com sabedoria para escolherem seus cônjuges. Não deixe eles entrarem em julgo desigual, mas põe temor no coração deles. Aqueles que são casados, que os homens possam representar Cristo, amando suas esposas com amor apaixonado, com amor sacrificial.
que cuida, que cultiva, que guarda, que protege. E que as esposas possam, em amor, se submeterem aos seus maridos, sabendo que a liderança deles reflete o caráter, o amor e a bondade de Deus. Dá sabedoria às irmãs para escolherem maridos segundo a tua graça. Que haja arrependimento, que haja abandono de fornicação, que haja cura sobre abusos, sobre feridas na alma, sobre mentiras que o inferno lançou contra nós para roubar, matar e destruir a plenitude daquilo que o Senhor fez. Que a gente seja guiado pela tua palavra e não pelas nossas experiências que não deram certo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.